E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui algumas informações importantes a respeito de lesões que um atleta pode sofrer na prática esportiva, no nosso caso aqui especificamente com relação à natação, mas o que eu vou falar vale para todos os esportes, né? Eu gostaria de trazer algumas informações importantes a respeito de lesões e as suas recuperações. Como é que o atleta se recupera de uma lesão? Deveria se recuperar de uma lesão. Porque o que ocorre muitas vezes assim, um atleta que nunca se machucou praticando natação, aí ele sofre um problema no ombro, por exemplo, tem uma tendinite ou tem uma bursite. E aí ele acaba parando, faz um tratamento e tal, e em alguns casos essa bursite, essa tendinite, seja lá o que for, acaba ficando crônica. A gente vê muitos casos de nadadores, desde nadadores mais recreativos até de atletas mesmo, que acabam ficando com lesões crônicas, atravessam os anos com essas lesões, brigando contra essas lesões, no caso de atletas profissionais, tentando controlar essas lesões, inclusive durante a temporada em que tem que fazer resultados, tem que se classificar, enfim, tem que fazer essas coisas todas. E eu noto que a gente tem que fazer alguma coisa, temos que melhorar a nossa informação para, como os médicos dizem, né, para não cronificar as nossas lesões. Como é que a gente faz com que uma lesão não se torne crônica? Você machucou, faz o tratamento adequado, curou. Precisaria ser assim, né? Mas a gente vê muitos casos de ombro, de cotovelo, de quadril. A gente vê muitos casos assim de lesões que ficam crônicas. O que aconteceu? O que foi feito? Ou o que não foi feito para que a lesão, ao invés de simplesmente desaparecer, curar por completo, ela ficou crônica e passa a ser uma companheira do atleta? Quando eu falo lesão, estou falando de dor, de inchaço, de desconforto, essa coisa toda, né? Quer dizer, o que foi feito? O que aconteceu? Vamos dar algumas informações que eu acho que isso pode ajudar a todos que me seguem aqui. Eu acho que a primeira coisa é assim, existem as fraturas, né, que são quando há fissuras ou quebras de ossos do corpo humano, e existem o que a gente chama de lesões de parte mole, que a gente fala, né, que são músculos, tendões, que fazem parte dos músculos também, né? Tem o ventre muscular e tem os tendões, aquela parte mais branquinha da ponta dos músculos longos, né? Tem esses tendões. Tem os ligamentos que seguram a articulação, seguram as peças ósseas de uma determinada articulação para que as peças ósseas se movimentem nos limites para os quais elas foram criadas para ser, né? Se você passa daquele limite, esses ligamentos são distendidos. Então, os ligamentos são tecidos, são estruturas articulares e os tendões são estruturas musculares. Ok. Quando a gente fala nisso, essas lesões de parte mole, elas são preocupantes, especialmente as lesões de tendões e de ligamentos. Por quê? Porque o ventre muscular, aquela parte vermelhinha do músculo, quando há um estiramento das suas fibras, né, há um rompimento, até um pequeno rompimento de algumas fibras musculares, você faz um tratamento, né, faz todo aquele tratamento medicamentoso, fisioterapêutico, aquela coisa toda, o ventre muscular ele responde muito mais rapidamente do que os tendões e ligamentos, porque os tendões e ligamentos têm um metabolismo muito mais baixo. O ventre muscular tem muito mais circulação, tem muito mais vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tem um metabolismo muito mais alto, então o tecido muscular, o ventre muscular, responde muito mais fácil ao tratamento e responde muito mais fácil ao treinamento também, né? O ventre muscular é que cresce quando o indivíduo ganha massa muscular, é o ventre muscular é que cresce. Os tendões e ligamentos, com o tempo, sofrem uma adaptação ao exercício também, mas essa adaptação ela é mais lenta e ela é mais discreta por conta desse metabolismo mais baixo. Isso é uma informação importante que a gente precisa ter, a gente vai ver um pouco mais tarde que a gente precisa ficar atento nisso. Então, essas lesões de parte mole, elas são quase tão incapacitantes, elas não são tão incapacitantes quanto a fratura, né?
O osso o cara quebrou, ele não consegue fazer nada, tem que imobilizar, ficar com aquele membro imobilizado, se é a perna, ficar com a perna para cima e tal. Já as lesões de parte mole, muitas vezes com um certo dor, com um certo desconforto, com um certo inchaço, o indivíduo consegue ainda andar, não consegue fazer atividade esportiva, mas ele consegue andar, fazer as tarefas do cotidiano, fazer a sua higiene pessoal, ele consegue fazer essas coisas. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o tratamento dessas lesões é um tratamento que precisa ser completo. E ele precisa ser completo no seguinte sentido: quando o médico começa a fazer o tratamento, esse tratamento tem que ser desenvolvido em 4 eixos. Quer dizer, são 4 frentes de trabalho que o médico vai agir. A primeira frente de trabalho é tirar a dor, é fazer a analgesia. Então, tirar a dor é uma coisa importante? Muito importante. Em primeiro lugar, para dar qualidade de vida para o indivíduo, para ele conseguir fazer, como eu disse, as tarefas cotidianas dele, dirigir um carro, fazer o trabalho dele, etc, etc. Mesmo que esteja suspensa a atividade física, ele tem que continuar fazendo algumas coisas, tomar banho, enfim, essas coisas todas. Mas mais do que isso, tirar a dor é muito importante, porque quando o indivíduo está com uma certa dor, ele começa a desenvolver certos movimentos que ele não tinha antes para poupar aquela dor e para não sentir aquela dor. Ele começa a andar um pouco diferente, ele começa a movimentar o braço um pouco diferente e começa a forçar outras estruturas que antes ele não forçava. Então ele pode começar depois a ter inflamações, a ter desconfortos, ter dores em outras regiões do corpo que ele não tinha por conta de estar se poupando daquela dor original. Então existem inflamações que a gente poderia chamar de secundárias que o indivíduo desenvolve por conta de estar com dor. Eu já tive, por exemplo, fascite plantar na sola do pé e doía muito. Então você joga mais o peso para outra perna, para outro pé e força muito. E se você não tomar cuidado, vai ter inflamação no outro pé também. Então, fazer a analgesia é uma coisa importante. Então, esse é o primeiro eixo que os médicos vão acabar atuando. O segundo eixo de trabalho é desinflamar, porque a inflamação que leva aquela febre local, aquele edema, um certo inchaço, né, aquela coisa toda, a inflamação ela altera substancialmente o metabolismo do tecido lesionado e isso é muito ruim. Se você não trata essa inflamação, além da cicatrização dos tecidos que precisam se regenerar, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, essa coisa toda, as próprias fibras do tecido, muitas vezes há um rompimento parcial, algumas fibras se rompem, elas têm que cicatrizar de novo. Então todos esses mecanismos de cicatrização, de cura, de regeneração, ficam dificultados quando existe inflamação. Então você tem que controlar a inflamação. Controla-se a inflamação com anti-inflamatórios, com gelo, com repouso, enfim. Então o médico tem que agir nesse sentido. E uma coisa que pode acontecer, se o indivíduo não cuida muito dessa inflamação, é criar muitas vezes nesses tecidos moles o que se chama de fibrose. Ou seja, o tecido ele vai fibrosar numa reação àquela dor e àquela inflamação, o tecido cicatricial depositado, ele fica a mais, o corpo coloca mais tecido fibroso, né? Forma aquela fibrose, e isso vai dificultar depois a recuperação da funcionalidade das peças articulares que o indivíduo precisa ter, a funcionalidade muscular que ele vai precisar ter de novo, essa coisa toda. Então, o segundo eixo de tratamento que o médico vai ter que fazer é da desinflamação. O terceiro eixo é o eixo da cicatrização. Quando o indivíduo, por exemplo, ele torce o tornozelo, então não rompeu os ligamentos do tornozelo, mas houve uma distensão muito grande, talvez tenha havido uma ruptura de alguma só das fibras, mas rompe, por exemplo, vasos sanguíneos, tanto é que quando a gente torce o pé fica aquela roxidão, aquela coisa roxa, feia. Então, todo esse processo de cicatrização
de vasos, de fibras do próprio tecido. Todo esse processo de cicatrização precisa se dar uma oportunidade. Então você tem que conter a mobilidade articular, não fazer esforços com aquele músculo, se for uma lesão tendinosa. Você tem que poupar para que a cicatrização fique facilitada. O indivíduo toma corticoides, enfim, para ele poder recuperar e cicatrizar. Então tem que fazer a cicatrização dessas lesões. Isso não é uma coisa que é um depois do outro, né? As coisas vão acontecendo meio que juntas, né? Você faz a analgesia, faz o tratamento da inflamação, vai acompanhando a cicatrização, as coisas vão acontecendo meio que juntas. Eu estou falando uma depois da outra para ser didático, mas o fato é que as coisas vão acontecendo meio que em conjunto. Esse é o terceiro eixo, mas tem um quarto eixo que a gente precisa ficar muito atento, que é exatamente recuperar a funcionalidade daquelas estruturas. Não é assim que você ficou bom, aí você vai no médico, o médico dá alta para você, você sai de lá e você volta a fazer exatamente o que você estava fazendo. A mesma aula, o mesmo treinamento, com as mesmas cargas, com os mesmos educativos, os mesmos... Não. Você precisa fazer uma recuperação, você tem que recuperar, você tem que fazer um trabalho de fisioterapia para recuperar a funcionalidade desses tecidos. Porque por conta da própria imobilização, por conta da medicação toda que você teve que tomar, por conta da formação dos tecidos cicatriciais, você tem que agora recuperar. Você vai ter que pegar a sua articulação ou pegar aquele músculo que foi solicitado em excesso, a articulação que teve os ligamentos distendidos. Você vai ter que fazer um trabalho com o fisioterapeuta, ainda muitas vezes acompanhado de calor, acompanhado de ultrassom, acompanhado de vários procedimentos fisioterapêuticos, para você poder recuperar a funcionalidade. Porque mesmo que a cicatrização tenha sido boa, já não está inflamado, já não tem dor, os 3 primeiros passos, se você não faz essa recuperação e simplesmente volta a fazer o que você estava fazendo, a lesão vai recidivar, ela vai voltar. Então, e aí voltando, corre sempre o risco, que é o que eu estou falando aqui, dela ficar crônica, está sempre voltando. Você volta a fazer atividade, não, você tem que fazer um trabalho de recuperação. Ou seja, o final da sua recuperação tem que ser um final onde você tem que estabelecer de novo, você tem que recuperar a sua funcionalidade de maneira gradual, de maneira acompanhada. Normalmente quem faz esse trabalho são fisioterapeutas e profissionais de educação física. Tem que trabalhar em conjunto nisso e voltar gradualmente, não é voltar de uma vez não, voltar gradualmente para os tecidos irem se fortalecendo, para aquela parte que estava lesionada, para as fibras que foram rompidas, que estão cicatrizadas agora, vão sendo solicitadas aos poucos, de novo, né? Para que o tecido cicatricial vá se fortalecendo também, né? E o tecido cicatricial vá provando que está dando conta daquele esforço que precisa ser feito. Então, essa recuperação é que muitas vezes as pessoas não fazem, negligenciam. O cara já está sem dor, não está inchado nada, ele adora jogar, ele adora fazer isso, ou o técnico dele quer que ele jogue porque ele é bom, quer que ele nade, porque ele vai fechar o revezamento, quer que ele faça essas coisas todas e volta. E aí a lesão acaba voltando. Então, esses 4 eixos, eles são importantes da gente seguir. Principalmente as pessoas aí que nunca ou quase nunca se machucaram, quando acontece uma lesão, muito importante fazer o tratamento correto, seguir todos os protocolos. Esses protocolos têm prazos, tem exames que são feitos. Normalmente, uma ultrassonografia de boa resolução ajuda bastante. Mas na maioria das vezes uma ressonância magnética. Aqui ressonância magnética é um exame mais caro, mais complexo, não é todo mundo que consegue fazer. Mas eu já conversei com um médico, colega meu, que falou, olha, hoje tem ressonâncias magnéticas de boa resolução, que só elas são capazes de orientar o fisioterapeuta, tanto o médico como o fisioterapeuta e o profissional de educação física na conduta a ser tomada nessa fase da recuperação das funcionalidades. Então é preciso que a gente tome cuidado com isso para que a coisa não fique crônica.
Normalmente uma lesão de parte mole, uma lesão de ligamento, ela dura para cicatrizar, para nós nos recuperarmos. Nós estamos falando de algumas semanas, nós estamos falando de 4, 5, 6 semanas, até poucos meses, 2, 3 meses, não mais que isso, não mais que isso. Então, feito isso, né, passado esse prazo, se você seguir esses 4 eixos de abordagem que eu disse aqui, normalmente uma lesão desaparece por completo e não volta mais. Comigo aconteceu um caso desse, eu tive uma fascite plantar que me doía muito, muito, muito. Eu tenho um pouco de sobrepeso, né, gente? Eu tenho 65 anos e eu tive uma fascite plantar que me pegou uma vez na praia, eu estava na praia, aquilo me doía demais, eu não conseguia andar direito e tal. Voltei para São Paulo, fiz um tratamento, fiz tudo bonitinho, tudo no protocolo, fiz tratamento de fisioterapia, levei uma canseira da minha assistência médica para aprovar todas as sessões de fisioterapia, mas eu consegui fazer tudo e eu posso dizer, não voltou mais, não voltou mais. Me curei daquela fascite plantar, e fascite plantar é aquela coisa que, se não for bem curada, se ela ficar crônica, pode dar origem ao esporão de calcânio, que é um processo de calcificação, um processo de defesa do corpo humano, onde ele vai depositando cálcio na inserção da fáscia plantar com o osso calcâneo. O corpo vai depositando cálcio e forma uma espécie de um esporãozinho que na radiografia fica nítido assim, né? E pode acontecer uma coisa dessa. Eu posso dizer que fiz isso e a lesão curou-se completamente. Eu já fiz outros esforços de caminhada, eu preciso ficar muito de pé, ainda dou aula, ainda coordeno o curso, eu fico de pé e tal, e a coisa funciona. Se vocês fizerem isso, a coisa funciona assim. Tá bom? Então sigam esses protocolos, sejam rigorosos com a sua saúde, sejam chatos com a sua saúde. Seja atleta, seja não atleta, seja atleta amador, seja um atleta já de clube que queira fazer isso e tal, seja rigoroso com a sua saúde, seja chato com a sua saúde, para que a lesão se cure e se cure para sempre. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, C aqui, curte, compartilhe, comenta, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Vocês já se lesionaram? E a lesão curou de vez? Nunca mais teve? Ou a lesão de vez em quando volta, hein? Você sabe que o critério que os médicos usam é 3 meses. Depois de 3 meses, né? Depois de 3 meses, se a dorzinha continua, se o desconforto continua, a lesão ainda está lá, depois de 3 meses ela cronificou. Aí é problema. Aí o tratamento é mais complexo ainda, vai exigir mais repouso, vai exigir mais afastamento da atividade esportiva, aí é muito complicado. Então é preferível que logo de cara você faça a coisa bem feita. Tá bom? E continue mandando para cá as suas sugestões, porque você já sabe que aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!